Pessoal, nós chegamos aqui no sábado de noite, mas a gente estava muito cansado, muito destruído. Ontem, domingo, a gente deixou o dia pra não fazer nada. Sempre tem que fazer alguma coisa, a gente lavou roupa, cozinhou, mas tentamos não fazer nada. Hoje é segunda de manhã, a gente tá quase saindo aqui do camping e eu vou mostrar então pra vocês como é o camping. Essa aqui parece uma área bem gostosa pro verão. Então tem um piscinão e tal, mas agora tá vazio, tá friozinho. Lá tem um estacionamentozinho, aqui deve ser tipo um bar no verão. Lá tem uns chalezinhos muito bonitinhos. Aqui tá o Tuca. E ali a recepção. E ainda tem essa parte aqui. Então lá tem cada coisinha daqueles tem alguma conexão de energia. Então é isso. Aqui nós ficamos. Agora então saindo do camping, mostrei ele pra vocês. Bom, a gente está na cidade de Shkodër. Vou deixar escrito aqui embaixo como se escreve. É a primeira cidade depois da fronteira. A gente andou procurando um pouco sobre a Albânia. Temos várias coisas aí pra adicionar. Bom, a primeira, que no dia que a gente chegou a gente esqueceu de falar. Fizemos o seguro, assim ele funciona. Na fronteira mesmo ali, Isso. Tem vários estabelecimentos. A gente fez num que era tipo um restaurantezinho, um barzinho e que tinha isso. Tinha alguns que eram só disso. Era um barzinho, restaurante, barra fumódromo, porque era uma neblina, tinha 6 pessoas dentro do restaurante, as 6 estavam fumando ao mesmo tempo. Ambiente fechado. Então foi meio estranho. Mas ficamos com a nossa roupa aí por cheiro de cigarro, tivemos que deixar a roupa ventilando um pouco. Mas bom, deu tudo certo. Esse seguro, então, ele funciona assim. A opção de tempo mínimo eram 15 dias por 49 euros, 30 dias por 65 euros e 45 dias por 75 euros. Provavelmente tinha por mais tempo. Nós acabamos decidindo fazer o de 45 dias, onde a gente fez... O senhor que nos atendeu, ele falava muito pouquinho inglês. O senhor não estava conseguindo me entender, como eu já disse, gente. Meu inglês tá longe de ser bom, mas o desse senhor ainda pior que o meu. Fizemos o seguro, tivemos que pagar ele em dinheiro, em euros. Vamos considerar que no sábado a gente chegou no camping, era umas 8h30 da noite. Uhum. E que ontem, então era umas 6 da tarde, mais ou menos. Ontem umas 6 e pouquinho. Então que a gente não passou esse horário aqui no dia que a gente chegou, que foi no sábado. Ontem a gente ouviu muito alto. Tipo som... Parecia uma reza muçulmana. Sabe quando aparece nesses lugares muçulmanos, que tem as mesquitas, que tem os alto-falantes tem os pra alto-falantes, rua, assim, sabe? Isso. Era isso, era uma reza muito alta e a gente escutou de onde a gente tava. Então... E a gente foi até procurar. Essa bateria, ó. A gente foi até procurar. E aqui 60% da população albanesa é muçulmana. O que é algo que a gente não tinha, assim, a menor ideia, não imaginávamos. Então é assim, a Albânia é um lugar que a gente conhece muito pouco, imagino que vocês também conheçam muito pouco. Espero que a gente consiga desmistificar a Albânia e mostrar o quanto ela é segura, mas a gente nunca sabe como vai ser. Principalmente quanto mais diferente, menos turístico é um lugar. A Albânia é um lugar que tem já um pouquinho de europeu começando a vir, começando a visitar, mas ainda é algo bastante novidade, assim, sabe? Não é um país que tem uma quantidade gigante de turista, não é um país super conhecido. Até no campo que a gente tava tinha uns alemães, né? Isso. Tinha um motorhome de Tinha alemães. Um casal alemão, uma menininha, criança. Mas o tempo todo quem nos atendeu ali foi um paquistanês muito querido. O inglês também é bem ruim. Melhor que o meu, mas é bom. Suficiente aí pra gente se comunicar. Ele foi simpático quando a gente chegou. Ali do camping tudo certo, um lugar tranquilo. A gente quando chegou de noite ficou meio assustado, porque bem perto ali do camping tem 2 desmanches. Aqui na cidade tem alguns lugarzinhos aí com muito lixo, umas vilinhas assim de morador de rua.
Então, bom, depois a gente foi procurar quais as cidades mais perigosas da Albânia. Essa é uma delas, por duas razões. Por ser grande e por ser fronteiriça. Então, bom, a gente já percebeu que a gente na Albânia, a gente quer ficar em cidadezinha menor, com um povo mais local. A ideia é que agora a gente tá indo para um supermercado. Daqui a pouco a gente começa a trabalhar, depois a gente tem um intervalinho, a gente vai no mercado, porque é fim de mês, a gente tá muito sem coisa. E além disso, a gente não sabia se na fronteira pra cá a gente conseguiria tranquilamente entrar com queijo, com carne. Então a gente deixou as nossas coisas irem acabando mesmo. Era essa a intenção. Esse Spar aqui é um mercado bem grande daqui. Gente, olhem a cidade, tá? Aqui tem bastante lixo, mas olha... Ao mesmo tempo é o contraste de uma BMW passando pela gente, assim, ó. Então... É um lugar aí de bastante contraste. Aqui é um parque muito bonito, mas tem muito lixo. Isso. Então, ó, lá tem mais morador de rua. E aqui tem pouco lixo. Mas em compensação tem uns prédiozão, a gente viu muito carro bom. É um lugar de contraste, sabe? E na verdade uma das coisas que a gente procurou no chat GPT também, sobre segurança na Albânia, a gente pediu para ele comparar o Brasil. E ele disse que o Brasil é muito mais perigoso. Que o Brasil é muito mais perigoso. Que aqui o problema da Albânia não tem a ver com turista, não tem a ver com roubar o turista. Isso, sempre vai haver fala que em grandes claro. cidades podem acontecer pequenos furtos. Olha aqui desse lado. Mas que em geral as coisas por aqui não são violentas. Não são nada violentas, não tem assalto à mão armada. Mas tem a máfia albanesa, que acho que quando a gente pensa em máfia, talvez venha a primeira italiana na nossa cabeça. Mas na Albânia isso é um pouco conhecido. E verdadeiramente teve algumas casas que a gente passou que era muito estranho, assim. No meio de uma vilinha simplesinha, uns casarão com um montão de BMW na frente. Tudo BMW preta, todos os carros pretos. Então é uma cidade assim meio diferente. Na verdade o campo que a gente tava, ele era numa parte que eram umas ruazinhas muito pequenininhas, muito pequenininhas, assim, umas vielas, sabe? Então tu tinha que ir andando nessas vielas até chegar no campo. E nessas vielas tinham umas casas gigantescas, assim. Isso. Aí a gente luxuosas. tava com medo, aí a gente olhava um casarão, quase sem portão, e dizia, pô, mas deve ainda ser seguro. Aí, casinha, ruinzinha, casinha assim, de papelão, sabe, vezes, gente? Assim, olha isso aqui, ó. Então, vamos... A gente voltou aqui só pra mostrar pra vocês. Então, é uma cidade, assim, que... Sabe? Então era casinha, papelão, casinha mesmo de gente assim, cata lixo na rua, de verdade. Assim. Mas, ao mesmo tempo, logo depois tinha uma casa gigantesca, assim, super luxuosa. Aí a gente fica meio perdido, porque aqui tem uns baita de uns prédiozão bons, sabe? A gente não sabe muito o que pensar. Mas não é uma cidade que a gente gostou muito. Eu falei pro Thiago, eu tinha visto... quando a gente tava vindo pra cá, antes da gente decidir pro camping, eu tava procurando mercados. Os mercados que eu tinha encontrado aqui não tinham estacionamentos grandões, assim como a gente tava acostumado em outros países. Pelo menos não nessa cidade. A gente já viu que tem, só não nessa cidade aqui. É um pouquinho mais fora dela, aí sim tem. E a gente procurou no Parque Fortnite também, onde o pessoal de motorhome estaciona. E a maioria, a nota não era muito boa. E a maioria era paga. Mesmo sendo pouco, sendo 5 euros por noite, a gente quer evitar isso, a gente quer não gastar isso. Até porque 5 euros em uma noite tá tudo bem, mas 5 euros por noite acaba sendo algo significativo. O camping ali custou 10 euros cada noite. Com água, luz... Água, luz, tudo. Internet. Nem sei a gente se não internet, usou, mas o cara usa. ofereceu a senha pra gente usar a internet. E é isso, ficamos ali 2 noites pra dar uma respirada, pra dar uma descansada. Banheiro livre também, chuveiro livre, a gente não usou. Isso, não usamos. Nem entramos, na verdade, pra ver Eu como entrei hoje. Entrou? Sim, pra Como era? descarregar o porta-pote.
Era de boa, não muito limpo. Ali não era um lugar muito limpo. O chão não tava muito limpo, mas o vaso tava branquinho, assim, parecia que tinha sido escovado com alvejante, tão branquinho que era o vaso. Chegamos no mercado. Pessoal, a gente saiu da cidade. Isso. E o interior é bem de boa, sabe? O assim? interior poderia ser interior da Itália. Da Itália, bem parecido com o interior da Casinhas Itália. melhores, piorzinhas, plantação, campo aberto. Campo aberto. Não vimos bichinho que nem na Não Itália. vimos bichinho que nem na Itália. E não vimos nada de assim de lixo que nem a gente viu na cidade. Pode ser muito por aquela cidade ser uma cidade fronteiriça. Pode. As pessoas que já viajaram de carro aí, quando a gente viaja de avião, a gente não tem noção do que acontece nas cidades fronteiriças. Cidade fronteiriça nunca é muito legal. Mas todas as cidades fronteiriças normalmente é meio difícil, assim, é mais complicado. Pelo menos todas que a gente passou. Quer dizer, não todas. A da França pra Itália foi muito de boa, porque era sim, os porque a gente tava nos Alpes, franceses. Né? Então essa, Mas olha, em geral são cidades piorzinhas, até com mais Brasil com lixo, Argentina, com mais- Brasil com é. Uruguai, Argentina com Chile, é de Por quê? boa porque é nas montanhas, é na cordilheira, então é de boa. E pra você que vê Operação Fronteira, gosta de Operação Fronteira, Eu olhe, amo, sou muito viciada. Bom, é muito bom. Mas é isso, as cidades fronteiras normalmente é onde uma coisa passa pro outro lado, coisas ilegais, Coisa que não coisas que não pode. pode, então passa pro outro lado, então isso acaba fazendo aquela cidade ser mal vista e sendo um pouquinho pior em relação ao resto. Mas a gente andou 8 quilômetros, sério, foi 15 E a gente tá no minutos. campo A total. gente tá no campo total, numa região muito boa aqui, mercado grande, a gente tá no mercado grandão. E é Um isso. monte de restaurante, desculpa, um monte de restaurante, um monte de empresa, então A gente vai no mercado, vamos ver se dá pra filmar. A gente não tem a gente não tem mais uma carne.
A gente tem acho que 5 fatias de queijo. A gente não tem mais nada. Eu falei pra ela comer uma fatia, eu como uma fatia e a gente dura ainda 4 dias. Hoje de manhã eu fui comer pão, aí não tinha o que passar no pão, mas aí, bom, tinha queijo e presunto. Pra você não sabe o que é passar no pão, é a mistura, é um requeijão, é um... Eu gosto de comer cream cheese, porque aqui não tem requeijão. Cream cheese no Brasil é É caríssimo. caro, mas aqui não Aqui de é, boa. até porque aqui não tem requeijão. E aqui não tem E requeijão. eu não gosto de comer margarina no pão, nem margarina, nem manteiga. E maionese eu não sou muito fã também, maionese eu gosto mais pra lanche, mas outra bom. coisa, saudade, catupiry. Saudade do catupiry. Catupiry da marca Puts. Catupiry. Não, mas bah. catupiry bom, aquele que vem na pizza assim. Bah, olha. Mas bom, vamos no mercado, vamos ver como é que é as coisas. E se der, a gente mostra lá dentro. Se não, a gente mostra as compras e quanto custou. Então, partiu. Aqui estão as nossas compras de hoje. O total foi este valor aqui. Isso aqui é 37 euros. Então, pagamos 37 euros no cartão. Então, esse pão aqui, gente, tá maravilhosamente fofinho. Esse aqui também é um pão mais ou menos de hambúrguer, redondinho, assim. Feito por eles, tem salgadinho, tem chocolate, tem refri. Tem coisas, digamos que um pouco mais caras, um pouco mais supérfluas. Mas, é isso. Algo muito interessante sobre esse primeiro mercado que a gente foi é que não tem carne. Carne talvez se compre em um açougue. Então a gente chegou aqui, o Thiago vai trabalhar, eu vou trabalhar e depois a gente vai no mercado aqui perto pra ver se a gente encontra alguma carne, porque não tinha nenhuma, não tinha um presunto, só tinha peixe, camarão e só. Então algo bem curioso aí sobre outros países. Aqui também a sacolinha de mercado é paga, pelo menos nesse mercado que a gente foi, ó. Pra dar uma ideia aí do idioma deles. Então é isso, essa foi as nossas comprinhas de hoje. Fomos em um outro mercado. Gente, era basicamente essa diversidade de carne que tinha, tá? Acabamos aprendendo que pule, não sei com que pronúncia, é frango. Então, consequentemente, compramos uma salsicha de frango. De pule. Aqui tem um queijo mais industrializado que o Thiago gosta. Eu gosto de queijo mais natural, tem salsicha. Isso aqui, gente, nem ideia. A gente traduziu e dizia... O tradutor disse bacon disse da presunto da Turquia. Então eu não sei o que é isso, mas é alguma coisa, E tá? parece bom. Aí, e aqui tem carne. Que dois esse frango e... Mishi e grille. Traduz aí. Vamos lá, vamos botar aqui o que é mishi e grille. Além disso, o Thiago pegou uma bolachinha. Peguei um cookie. Vai lá. Cookie albanês, vamos ver. Carne picada. Tá, mas de que animal é isso, gente? É de carne picada. Ah, aqui tem uma vaquinha, ó. É, acho que é de vaca. Tá. Gente, raridade, assim, carne, tá? E tudo congelado. Carne de gado só tinha essa. Só. Frango tinha filé de frango de 3 marcas. Só E filé congelado. congelado. Essa brincadeira aqui. Então, isso mais a bolachinha lá. Deu 19 euros. Deu 1.900. Tá. Essas coisas tudo aqui a gente comprou no mercado Spar. Esse aqui é um dos maiores da Albânia, assim como o outro. Esse aqui até a gente pensava que era maior, mas não teve nada muito especial. A gente preferiu o primeiro. É. Ó, dá pra entender aqui famílias. Mas teve horário. Só. Ah, é horário. Horário. Sem H, que também deu pra entender. A gente já tá aqui tentando organizar as coisas, guardar, e é isso. Então, pessoal, vamos lá pra gente pensar por que não tem carne na Albânia. E uma das coisas que a gente tá usando muito aqui na Europa, muito mesmo, pra solucionar alguns problemas que a gente tá tendo de entender mais ou menos a cultura de um lugar ou de outro. Porque tu procurar no Google, muitas vezes em português tu não vai achar a resposta. Se eu procurar no Google por que mercado da Albânia não vende carne? Não vai achar, tem que procurar em albanês daqui a pouco. Mas daí a gente não sabe digitar albanês, então não tem como fazer. Então a gente procura no ChatGPT. Então procurei aqui, porque botei, por que não encontro carne para vender em supermercados de rede? Se tu botar mercado, ele vai entrar como mercado de venda, assim, sabe? Mercado isso, da o mercado cidade. ele entende tipo feirinha de Tipo, rua. Isso. Então tem que botar supermercado de rede, que daí ele entende o que é.
em vender no supermercado de rede na Albânia. Daí ele botou, na Albânia, o supermercado de rede geralmente não vende carne fresca, que isso eu vou encontrar apenas em açougues, porque aqui a cultura é comer carne fresca, com carne muito nova, então... Aí era só os mercados vender carne fresca, que nem é no Brasil, né? Tem. No Brasil, a gente normalmente, num mercado grande, tem carne fresca e carne congelada. Cada uma com seus preços, qualidades e coisas do tipo. Mas... E aqui diz que não, que tu acha lá, daí tu vai lá no açougue e compra também a peça que tu quer, o pedaço que tu quer, do jeito pra cortar do jeito que tu quer. Eu vou dizer o seguinte, primeiro que isso é algo cultural, ok? A gente tem que se acostumar. Mas segundo, gente, que quando a gente fala de algo fora de um mercado de rede, a gente viu 2 vezes na estrada o pessoal vendendo peixe. Limpando peixe. Não, vendendo peixe na beira da estrada, num aquário, assim, sabe? Uma água parada no Uma aquário. água escorrendo ali. Então, assim, ó, gente, higiene zero. Então... Não sabemos se todos, né? Não estamos generalizando. A gente tá falando de 2 que a gente Claro, mas eu acabei ficando com essa sensação. Então, se a gente analisar no Brasil, que é a realidade que a gente mais conhece, mercado grande compra coisas normalmente com um pouco mais de vigilância, vamos dizer assim. Pode ser. Então, eu acabei... E outra coisa, a gente não viu mercado ou comércio só de carne. Não viu. A gente viu vários lugares só de frutas e verduras. Isso nós vimos. Mas só de carne nós verdadeiramente não vimos. vimos. É pra procurar os Mistori. Que é M-I-S-H-T-O-R-E. Mistori. Então, pra nós essas coisas são diferentes, né? Mas a gente vai se adaptando, ou não. Se a gente não vai se adaptando, a gente vai comendo o que a gente encontra no mercado, que foi o que a gente fez hoje. Então, isso é interessante, cada lugar é diferente. A questão do idioma aqui, eu acabo usando bem poucas palavras no inglês. Inclusive no primeiro mercado que a gente foi hoje, a gente teve que conversar um pouquinho mais, porque tinha alguns pães feitos pelo mercado. E eu queria 2 tipos. Aí tinha um que tava no saquinho, a mulher perguntou se a gente queria tudo. Aí eu disse que não. Que metade dela perguntou, quantos? Eu disse, 6. Então, assim a gente vai indo. Mas, em geral, eu chego no caixa, no momento que eu já digo hi ou hello, a pessoa já começa a falar inglês comigo. Normalmente é bem poucas palavras, ela passa tudo, pergunta se a gente quer sacola, eu digo que sim, que não. Aí a pessoa pergunta alguma coisa, e aí eu mostro o cartão, aí eu pago por aproximação, enfim. Essa é a realidade. Então, é isso. Se você gosta de não socializar, eu acho que vir para um lugar assim é bom. Porque o pessoal não é muito... A gente tava no mercado até brincando, dá pra ver que a gente não é daqui. Que porque a gente tava no mercado se abraçando, dando risada, brincando, falando. Porque pra quem não sabe, a gente adora ir no mercado, viu, gente? Então o pessoal aqui bem sério, o pessoal é mais fechado, é muito difícil ver eles rindo. Eu não me lembro de ver ninguém rindo até agora. E o pessoal fala mais. Então eles não têm a postura de se mexer tão que nem a gente. Assim. Isso, não, de forma alguma. Porque normalmente os brasileiros não ouvem falar sobre a Albânia. E a gente se incluía nesse grupo, tá? Então, se tu nunca ouviu falar sobre a Albânia, a gente tá em cima da Grécia. Só pra vocês se situarem, vamos deixar um mapinha aqui. Mas então é isso. É uma realidade diferente. Então, a princípio, os próximos dias a gente fica por aqui, nessa cidadezinha aqui próxima à fronteira. Mas a nossa ideia agora é passar tipo um mês e meio aqui na Albânia. A Albânia é um país pequeno, eu acho que de norte a sul, não sei quanto tempo dá, mas dá poucas horas. Então a nossa ideia é ficar por aqui, descansar um pouco mais, porque a gente tem muito trabalho pra fazer, tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra organizar. Tem muito vídeo pra editar. Também. Muito. Então, gente, como é bom quando as pessoas, as situações nos surpreendem. Claro que nem tudo nessa viagem, nessa vida aqui é flores, mas eu tinha falado uma coisa muito séria pro Thiago, quando a gente ainda tava no Brasil, que eu disse, amor, com essa loucura que a gente vai fazer, a gente vai ter que aprender a confiar um pouco mais no ser humano, que tem mais gente boa do que gente má no mundo. Claro, sabemos que as pessoas más causam aí um grande estrago na sociedade, mas eu disse isso pra ele. E não que isso seja algo que eu acredite assim totalmente, não. É algo que eu me esforço pra acreditar, que fique claro. Então, assim, nós chegamos aqui no sábado
Passamos a fronteira, inclusive mostramos pra vocês o camping e tudo mais. Saímos do camping segunda de manhã e viemos pra um mercado. Fomos pra um outro mercado. Isso. Fomos pra um outro mercado aqui, quase na frente. Ficamos ali até umas 6 da tarde. E vimos que eles tinham uns portões que ia fechar às 10h30, ficamos meio assim. E era um mercado que só tinha estacionamento na frente do mercado, que dava pra rua, assim. Isso. Então. Aí vimos que tinha um outro mercado do outro lado da rua, que tinha estacionamento tanto na frente quanto lá nos fundos. Aí a gente veio caminhando, porque era só atravessar a rua, né? Atravessamos. E é mais ou menos assim. É um terreno fino, Só que compridão. comprido, que na frente tem um mini estacionamento, Bem pequeno. uma pizzaria, Uma pizzaria. um mercado um pouquinho mais pra trás e do outro lado. E daí tem um caminhozinho pelo lado pra E gente passar tem um com o carro. caminhozinho que tem um E tem uma símbolo de placa motorhome. que é um parking. Gente, olha o que aconteceu. A gente tá Pessoal, aqui desde segunda. Eu cheguei a me emocionar, de verdade. Eu Na tô assim, primeira noite. E a gente falou assim, vamos ficar. A Duda falou, mas será que vão deixar? Eu falei, vamos ficando. Se nos expulsar, a gente dá um jeito, mas vamos ficando, vamos ver o que E acontece. foi assim, na segunda a gente chegou aqui. A gente viu que o mercado fechava 10 ou 10h30 e que a pizzaria fechava às 11. Daí a gente pensou, Então, na segunda a gente conseguiu terminar de trabalhar um pouquinho mais cedo. era 10 horas. 10 horas. Apagamos todas as Apagamos luzes. e fomos dormir. Gente, fomos dormir. A gente ficou com medo do barulho do notebook. Da Pra TV, ver um filme. Então, fomos dormir E cedão. segunda, E claro, durante o dia, a gente todo dia vai aqui no mercado, compra alguma Isso, coisinha, compra que fique claro algumas isso. coisinhas, Tipo, estamos abusando, mas também estamos usando. gastando. Outra Hoje- coisa é que Isso. esse estacionamento aqui de trás, ele é bastante vazio. O pessoal usa, na verdade, mais pra manobrar o carro, sabe? Vem lá da frente, porque lá o estacionamento é muito fino. Tem um estacionamento, tem uma rua. Então o pessoal tira e daí vem de frente pra cá, faz a volta pra sair. É um pátio todo fechado. Todo fechado. Lá na frente, então, tem portão. Com câmera, de Tem segurança. câmeras, então a Isso que a gente gente... ficou com medo também das câmeras. A gente caminhar aqui, alguém vê na cena e fala, peraí, Isso, ô. a gente pensou assim, imagina se a gente tem que sair de noite por alguma razão, se a gente quer. A gente tá com curiosidade pra saber se eles fecham o portão ou O não. portão, vai que fecha, tranca a gente aqui dentro. Mas a gente ficou com curiosidade de ver se o portão realmente estava fechado. E, bom, as câmeras pegar alguém, daqui a pouco nos mandar sair e tal, pensar que a gente tem alguma má intenção. E a nossa única má intenção é de usar estacionamento deles, De que é graça. gratuito, mas e ficando. Então é fim de quarta-feira, é 6h20. 7h20. 7h20? Isso. E há 10 minutos atrás, ou 15 minutos atrás, eu pensei assim comigo. O que aconteceu? Bateram aqui na porta de... Eu pensei, "Putz." Eu olhei pra Duda e já falei assim, "Ah, vamos ter que procurar outro lugar." Só que agora é o momento que a gente tá sem trabalhar, mas às 8 a gente volta a trabalhar, Isso. então... A gente assim, meu Deus, tem que achar outro lugar. A gente, então... Aí, Gente, vocês podem ver, eu tô até vermelha. Um pouco de... Mas outro pouco é porque o aquecedor tava ligado aqui. E aí tá calorzinho. E como eu já falei outras vezes, e o Tuga eu tá vivo ligado. vermelha. E o Tuga tá ligado por causa da energia, então Isso. não é por causa disso. Mas bom. Aí o que aconteceu? Bateram na porta, congelamos. E era um senhor muito querido ali na casa de uns 50 anos, eu acho. 50, 60, por aí. Muito querido. Ele é o dono da Da pizzaria. Que já ouvimos falar, que a gente já procurou as resenhas no Google, diz que o dono falava italiano, tanto que ele chegou a bater e perguntou, italiano? Agora, depois falou- dessa, a gente falou uma coisa Não. pra ele que é verdadeira. A gente vai ali comer amanhã, A gente tava pensando em não ir, pra não gastar. mas nada mais justo que a Nada gente tá mais estacionando aqui de graça e ir ali comer. Por quê? Porque ele bateu aqui, e daí ele perguntou se a gente falava italiano, a gente falou que não. English Uma ou outra palavra, português, né? ou Português, espanhol. E daí ele fez uma cara, ele pegou o celular e falou, tradutor, translation. Daí eu falei, peraí, peguei o meu, daí botei, tudo bom? E perguntamos se a gente podia ficar, Pelo menos mais mais uma essa noite. que amanhã de manhã a gente saía. Ele fez, no problem. Ele disse que a Aí gente ele pegou meu podia celular, ficar... digitou em albanês e virou pra nós, daí em português, tava assim, vocês podem ficar o tempo que vocês quiserem. Aí perguntou se a gente precisava de água, aí a gente falou que, agradecemos, Que, daí ele mostrou onde né? tinha água. Se tivesse... Se tiver, ok, agradeço. Aí ele mostrou onde tem água pra pegar, falou que não tem problema, que a gente pode ficar o tempo que a gente quiser.
que é seguro aqui, que tem câmera e tudo mais, que ele é o dono da A gente pizzaria. não precisa se preocupar com a Que ele não precisa se preocupar, que a gente pode ficar o quanto a gente quiser aqui dentro. Ele só veio aqui, na verdade, pra saber se estava tudo bem. Porque ele disse que passou 2 dias e viu as portas fechadas, tudo sempre fechado, tudo sempre... Sim, é que a gente tava fechado de propósito, né? E disse que não tem problema. Então, assim, pessoal, a gente tava falando até hoje isso, né? Que a Albânia parece a América Latina da Europa. Porque é os caras andando com um carro mais rápido, com som a todo volume. Ostentação, que é uma palavra que a maioria da Europa não usa, não conhece. Tava até falando, né, das gurias, das gurias, bem do sul, né? Das mulheres aqui, na Europa normalmente não andam tão maquiadas. Aqui é que nem América Latina, assim, nem Brasil. Então as mulheres andam bem maquiadas, os homens andam de carro baixo, com som a todo volume. Vidro baixado pra todo mundo ouvir a música que ele tá ouvindo. E é umas batidas meio que parece funk, mas não é funk, é um funk albanês, tá? E então a gente falou, vai, América Latina. Então quando o cara veio, eu pensei, vai mandar a gente sair, vai ser ruim. Ai, pessoal, gente. assim, ó. É que tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, ser humano maravilhoso que esse homem é. Mas segundo, em nenhum momento nós tiramos um lixo de dentro do motorhome, ouvimos qualquer coisa em volume alto, não puxamos todo, não abrimos uma janela sequer. Chega de noite, a gente não fica trilhando pelo pátio, porque daqui a um pouco... Pensa, imagina, a gente estaciona aqui. Pizzaria de vidro. A gente passa pela pizzaria, passa. Não foi isso que aconteceu, até porque é isso, ele não sabe quem a gente é. Ele não tem nenhuma confiança na gente. Tem confiança que ele vai ter na gente. Não... Quem é a gente na fila do pão? Então, assim, eu acho que, como eu disse, em primeiro lugar, vem dele ser uma pessoa muito gentil. Tem um outro coisa. Ele disse que aqui atrás até tem uma parte em obra. Na verdade, esse terreno aqui onde a gente tá, ele é muito grande lá pra trás. Só que ele termina logo aqui depois do túnel. Ele disse que o objetivo dele é, no futuro, ele tá em obra mesmo, lá pra trás, montar um camping. Então daqui a um pouco já pensou, daqui a um pouco até já conhece essa comunidade. E motorhome, gente, é uma comunidade. Por que eu digo isso? Porque é um universo que as pessoas se ajudam, as pessoas cuidam do motorhome um do outro, cuidam das coisas um do outro, avisam se é seguro, se não é seguro. É um universo, assim, muito legal, muito bondoso. Muito bondoso. E a gente também leu que a Albânia é um dos países que mais recebem bem a comunidade de motorhome. Tanto governo em questão leis, quanto população. E hoje a gente comprovou isso. Mas também, já falando em comunidade, a gente vai fazer um alerta pro pessoal de motorhome, quem tá nos vendo e quer viver de motorhome, ou já vive de motorhome, qualquer coisa assim. Pessoal, respeitem os lugares. Porque a gente já teve na Espanha e, sabe, pensando 2 motorhome, um aqui e o outro 2 vagas pra lá. Pensa 4 vagas, uma vaga, 2 vagas livres e uma outra vaga lá. O pessoal abrir varal, assim, sabe? Puxar uma corda de um motorhome ao outro, assim, pra estender roupa. Estacionamento de shopping, gente. Pessoal. E daí depois... Pessoal com os baita de uns cachorros soltos. Pensa assim, tu tá aqui no shopping, tu pegou uma vaga, a vaga é tua. Ok, é o teu carro, é como se fosse um carro. A vaga do lado não é tua. Daí o pessoal abre todo e bota cadeira e banco. Depois não sabe por que os lugares proíbem, como a gente viu várias vezes lugar proibindo o motorhome de ficar. Em primeiro lugar, ele é muito gentil. Isso. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, ele não tá ganhando nada com isso. Mas em segundo lugar, eu acho que um pouquinho disso tem... A nossa atitude tem peso nisso. Porque assim, a gente tem que entender que quando a gente tem uma casa, a gente tem a casa e tem o pátio. O motorhome não existe pátio. Não existe pátio. É tipo assim, tu mora num apartamento. Tu mora num apartamento. Tu não pode usar o pátio que é de 200 pessoas pra estender roupa. Nem o corredor do prédio. Pra botar uma mesa e sentar no corredor e trabalhar. Não é assim que funciona. Tu tem que entender que o motorhome, a tua vida é dentro dele. Não existe pra fora. Se tu tá num lugar que tu pode abrir um todo, puxar uma cadeira, perfeito. Okay. Mas a prioridade é não fazer isso. Até mesmo quando tu pode, não faça. Porque às vezes alguém tá olhando e fala, olha aí, ó, o pessoal de motorhome aí fica se espichando. Isso tem alguns poucos lugares que são adequados. Mas a gente tem que entender, eu acho que isso falta em muita gente de motorhome. Não é gente de motorhome, falta nas pessoas entenderem várias coisas. Ninguém nos convidou. A gente basicamente veio aqui no estacionamento, parou e foi ficando.
Então, o mínimo que a gente pode fazer é consumir produtos do E local. ficar o mais quietinho possível sem mais incomodar. quietinho possível e respeitar. Eu acho que educação é bom, é de graça. E quanto mais a gente for quietinho, respeitoso, mais portas a gente pode abrir. Pode abrir. Porque isso não aconteceu logo depois da primeira noite. Se passaram 2 noites e hoje vai ser a terceira. E daqui a um pouco ele viu, poxa, daqui a um pouco meio que nem sabia se tinha cachorro, porque a gente sai com a Pup umas 2 vezes por dia em uma caminhadinha super rápida. Super rápida pra não Quando a se gente pichar. tá assim, porque, pô, a gente tá num estacionamento. Ou, por exemplo, quando já teve lugares que a gente ficou, por exemplo, estacionamento de shopping, assim, que eu peguei a Pup no colo, andei pra fora do estacionamento. Até chegar na rua. Aí fui na rua, daí caminhei um montão com ela, e depois peguei ela no colo de novo, voltei. Ou vim com ela caminhando até pelo estacionamento, botei ela pra dentro do motorhome, mas... Eu digo isso como um ser humano medroso. Mas Tem muita gente boa no mundo. A gente já ganhou muito presente viajando. De muito pessoas legal. num camping que nos deu um adaptador, que nos deu uma bagulho coisa. pra proteger janela. Deu coisa pra proteger janela. O Thiago já ganhou uma camiseta. Ganhei uma camiseta do Ajax, do senhorzinho holandês. Então, assim, ó, gente, tem muita gente boa no Muita mundo. gente boa. Confia. Seja esperto, não seja ingênuo, mas Exato. confia no E até agora, a Albany tá nos surpreendendo, porque todas as pessoas que a gente passaram pelo nosso caminho foram muito amáveis. E como o lugar também parece mais diferente do resto da Europa, a gente fica um pouquinho mais assustado, a gente fica mais com o pé atrás. Mas eu tenho certeza que a Albânia vai nos surpreender e surpreender vocês também. Então a gente tá só começando a nossa jornada na Albânia. A vida, gente, é muito boa. É boa. Não sempre. Toda vida de toda pessoa tem altos e baixos, mas a vida é muito boa. Existe mais pessoas boas que pessoas ruins. Muito só tem que estar mais. esperto em tudo, mas... Exatamente. E tem que ter um pouquinho de sorte. também. E encontrando as melhores e não as piores. Mas é isso aí. Então,